e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite, que Deus abençoe grandemente nessa segunda-feira, e vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus. Espero que nesta noite você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Desde já peço que você fique até o final do vídeo para que você possa então entender. Também peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, mande aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus colegas. Vamos aí propagar a palavra de Deus para que então pessoas venham ser ganhas para o reino de Deus. Sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha não só a sua própria alma, mas como ajuda a ganhar outras almas para o reino de Deus. Desde já eu vos saúdo com a graça e paz, para que então Deus possa falar poderosamente ao nosso entendimento. É sobre esse tema que eu quero falar hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade seria essa que Cristo está falando? Esse esse versículo ele está localizado no livro de João, no Evangelho segundo João. Segundo João, que eu me refiro é o Evangelho, tá, de João, segundo as palavras de João, segundo aquilo que João testificou. Está em João 8, 32, tá? João 8, 32. Vamos lá, acompanhe comigo, por favor. E vamos ver o que o Espírito Santo vai esclarecer esta noite de segunda-feira para nós. Hoje é dia 21 de setembro de 2020. Acredito que você já tenha aberto aí a sua Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. Vou voltar um pouquinho antes então, tá bom? Jesus dizia, pois, aos seus discípulos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus falou, olha, se vocês realmente permanecerem na minha palavra, sereis os meus discípulos. E só aí então vocês vão conhecer a verdade, porque eu vou esclarecer a verdade para vocês, porque eu vou dar para vocês, eu vou ensinar para vocês o caminho da verdade, eu vou ensinar para cada um de vocês o caminho da justiça. E é esse mesmo caminho que ele quer ensinar para mim e para você. Se você ler um pouco antes aí, de chegar no 32, né, vai estar falando um pouco também acerca de uma mulher que foi pega em adultério, tá? Que trouxeram essa mulher até ele para tentar pegar ele nas suas próprias palavras, segundo a lei de Moisés. Porque se tal mulher fosse pega em adultério, a tal seria apedrejada pela lei de Moisés, a qual foi criada por dureza do coração do povo de Deus, do povo hebreu que outrora havia saído lá do Egito, que era escravo, que foi ali até o Monte Sinai, que recebeu ali as tábuas da lei com 10 mandamentos. Como se não bastasse os 10 mandamentos, eles não entenderam nada, começaram a fazer tudo errado. Esses 10 mandamentos eles foram esmiuçados, eles foram divididos em dezenas de explicações para que então o povo pudesse entender. Se você quiser ler depois, vai lá em Levítico 19, em diante 18, já vai estar explicando aí acerca de tudo aquilo que o povo tinha que fazer. Teve que colocar dezenas e dezenas aí de explicações para que o povo entendesse aquilo que não podia fazer. Os 10 mandamentos não bastavam, ele tinha que ser dividido em centenas de explicações para que não viessem tropeçar. Para que então, se caso eles tropeçassem, então haveria ali uma forma de pagar segundo um sacrifício do animal, que eu não vou falar acerca desse assunto, pois não é esse o foco desde então. Porém, pegaram essa mulher no ato de adultério, a Bíblia não relata qualquer ato, mas para que ela viesse a ser apedrejada, provavelmente eles estavam fazendo algum trabalho de magia, alguma coisa desse tipo, tá? Se você for lá em Levítico, acho que 20 e 27 vai falar acerca disso, se eu não me engano, tá bom? Vê isso aí, verifica lá que você vai ver, tá? Não está falando que ela estava com outro homem, está falando que ela foi pega no próprio ato. Ela podia estar fazendo outra coisa que infringia a lei, que não estava de acordo com a lei de Moisés. Pois bem, aí ele vai e fala para os discípulos: se verdadeiramente vocês estiverem comigo todo o tempo, eu vou ensinar para vocês a verdade qual que é. Porque é a verdade que é liberta, é a verdade que vai fazer com que vocês não venham mais pecar, que vocês não venham viver mais nos rudimentos aí do passado, segundo a lei de Moisés, tá?
E se você for um pouco mais adiante ali, ele vai falar o seguinte: em verdade, não digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele está falando acerca da lei de Moisés para que os judeus viessem então se libertar daquela lei, que era uma lei que escravizava, que era uma lei que maltratava o próximo. Você vê que eles queriam tanto pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma coisa, que ele viesse afligir a lei para que o matasse. Aí ele vai falar: poxa, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Abraão não mandou matar profeta. Abraão não matou profeta algum. Abraão, ele procurou andar com Deus. Na verdade, ele andou com Deus. Ele procurou ser perfeito diante de Deus o máximo possível. Então vocês são filhos do diabo e não de Abraão. O Senhor Jesus Cristo vai falar. Porque a todo momento eles tentaram matar o Senhor Jesus, tentando pegá-lo em alguma coisa. Está lá no tributo, por exemplo, a César, tá? Que eu vou fazer um vídeo depois explicando em relação a esse tributo, porque muitas pessoas têm confundido essa passagem do tributo, tá? E têm pregado ela de uma forma totalmente errônea, de uma forma totalmente adversa à palavra de Deus, tá? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo realmente se referiu naquela passagem, naquele dia, que tentaram também pegar ele em relação ao tributo ali a César. Aí ele vai falar: se pois o filho, no 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se de fato, de verdade, o Senhor Jesus libertar alguém, a pessoa de fato ela vai ser livre. Não só das leis, eu posso até estender um pouco isso mais em relação a essa liberdade. Se o Senhor Jesus libertar alguém, por exemplo, do vício, de fato, de verdade, ela será livre. Desculpa aqui que eu acabei tropeçando nas minhas próprias palavras, né? Ela, de fato, ela vai ser uma pessoa livre. Se ele tirar das drogas, se ele tirar da prostituição, se ele tirar aí de tudo aquilo que não presta, ela vai ser, de fato, de verdade livre. Embora que ele se referiu aqui às leis, ele se referiu aqui aos rudimentos do passado. Foi a isso que ele se referiu, tá? Mas também essa passagem ela pode servir para os dias atuais de hoje, em relação até dentro da própria igreja, porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, elas tornam-se escravas de rudimentos não criados por Cristo, mas, porém, de rudimentos criados pelos homens, fazendo com que a palavra de Deus assim venha estar a ignominia, né? ao escândalo, ao ridículo. E isso não é bom para a palavra de Deus, isso é um desrespeito com a palavra de Deus. Por isso que nós temos que levar a palavra de Deus de uma forma justa e sadia, para que não venhamos aí ferir a palavra de Deus, para que o evangelho não seja distorcido mais do que já está sendo nos dias atuais. Tem sofrido aí um grande ferimento à palavra de Deus, porque os homens têm pregado ela de uma forma totalmente contrária àquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Muitos por prazeres pessoais, por coisas terrenas, né? E quando eu falo de coisas terrenas, são coisas que é direcionado à terra, porque a palavra de Deus, em momento algum, o Senhor Jesus Cristo, ele pregou terra, ele tão somente pregou céu e ensinou que eu e você viéssemos ter uma vida com ele, para que então viéssemos fazer parte aí do reino celestial. Eu quero agora que você vá comigo, se possível, lá em Lamentações. Lamentações 5:21 vai estar falando o seguinte, aí, que o povo de Deus, ele chegou a uma época que ele reconheceu que realmente precisava de Deus. E também reconheceu porque ele estava sofrendo tanto. E antes do 21 eu quero ir no 16 contigo. Se você quiser entender um pouco mais, volta aí e procura ler o capítulo 5 inteiro, tá bom? Mas eu vou estar meditando também, vou estar esclarecendo acerca do 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. O povo entendeu que o pecado fez com que eles viessem aí a padecer na mão dos inimigos. O povo de Deus entendeu, ali, os descendentes de Abraão entenderam, o povo que saiu lá do Egito, né, entendeu que eles estavam sofrendo porque eles haviam pecado. Porque você vê que quando o povo saiu do Egito, ali, que ele chegou ali no Monte Sinai, lá embaixo, porque Moisés que subiu, o povo ficou lá embaixo. Quando Moisés desceu com as tábuas do mandamento, o povo já estava pecando, o povo já estava cometendo aí uma prostituição espiritual, a saber, a adoração de outros ídolos, né? Porque quando trata-se de adorar a outros ídolos, a outros deuses, tá?
então nós estamos cometendo aí uma prostituição espiritual. E o povo entendeu essas coisas. Por isso desfalece, no 17, por isso desfalece o nosso coração e se turvam os nossos olhos pelo monte de Sião, que está desolado, e chacais nele vagueiam. Mas tu, ó Eterno, está entronizado por todo e sempre, e por todas as gerações, porque então nos esquece e abandonas por tanto tempo. Aí vai falar no 21, faze-nos retornar, ou seja, nos converte, né? Faze-nos retornar a ti, para que retornemos. Restaura os nossos dias como já foram outrora. O povo está dizendo, Senhor, nos converte a ti, para que de fato, de verdade, venhamos nós ser convertidos a ti. Porque só então, dessa forma, é que nós vamos conseguir se voltar para Deus. Se o Senhor não converter a mim e a você que necessita de conversão, não será a minha opinião que vai fazer com que eu venha me converter. Eu posso até me esforçar, mas se ele não me ajudar, se ele não entrar dentro de mim, se ele não me selar com o Espírito dele, é certo que é uma questão de tempo, eu vou voltar aos rudimentos aí que eu vivia no passado, a saber, a idolatria de outros deuses ou coisas concernente ao mundo ou coisas relacionadas ao mundo. E ele vai falar o seguinte, você vê que se você for lá em João, no mesmo livro, no mesmo evangelho de João, ali, 15, 12, um exemplo, vamos começar pelo 12, vai falar, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é um dos mandamentos do Senhor Jesus, para que nós venhamos então estar de pé diante de Deus. E venhamos amar o próximo, né, como Ele nos amou. Temos que amar também as pessoas. Aí ele vai falar no 15 aqui, mas eu quero ler o 16 com vocês. Aqui ele vai falar o seguinte, ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor Jesus está falando, não foi aos discípulos, não foi vocês que me escolheu. Eu fui a cada um de vocês e escolhi vocês. E eu vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vos nomeei para apóstolo, para discípulo, para diácono, para presbítero, e no dia de hoje não é diferente. É o Senhor que tem nomeado a mim e a você que serve a Deus. E é certo que nenhum daqueles que Deus der para o Filho cuidar, a saber, o Senhor Jesus, nenhum vai se perder, porque Ele vai cuidar de fato, de verdade, de mim e de você. Basta que eu venha ser humilde para pedir a Deus, para que eu venha me converter a Ele, porque nem o poder de conversão eu tenho. E o povo entendeu isso no passado, quando ele disse, Senhor, nos converte a Ti, para que de fato nós venhamos ser convertidos. Então, nos revela a Ti como outrora, como no passado o Senhor se revelou a nós, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos colocou na terra prometida. E hoje estamos aqui vivendo uma vida totalmente contrária à Tua palavra, totalmente contrário aí aos mandamentos que o Senhor deixou através de Moisés. E o Senhor ele vai falar, então, vocês conhecendo a verdade, tal verdade vai libertar vocês. Que eu que curo, sou eu que liberto, sou eu que salvo. A minha palavra é a verdade, porque eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus a não ser através de mim. O Senhor Jesus falando ao povo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai a não ser por mim. E essa é a verdade que Ele quer que você conheça nesta noite, que Ele é a verdade. E se você quer a verdade para poder andar com Deus, o segredo é se entregar a Cristo, porque é Ele que vai consertar toda a nossa vida, espiritualmente falando, porque mesmo nós tendo uma vida com Cristo, uma vida com Deus, mesmo nós vivendo aí os mandamentos, né, segundo o Senhor Jesus aí nos ensinou, de amar o próximo como a nós mesmos, né, de acima de todas as coisas, amar a Deus, né, e nenhum outro Deus, não se prostrar diante do outro Deus, amar a Deus com todo o entendimento, com toda a força e com toda a alma. Então, quando a gente fizer isso aí, porque Cristo vai colocar dentro de nós, mediante a nossa humildade, mediante
como posso dizer, a nossa entrega a Deus, então Ele vai fazer isso em nossa vida. Porque Ele tem chamado a mim e a você todos os dias. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja, prostrados aí, jogados, porque não tem quem cuide, mas uma coisa é certa, Deus cuida de você. Deus tem olhado você, a sua situação. E se você clamar a Ele nesse momento, aí onde você está, Ele vai te socorrer. Ele vai converter a ti e a mim, ou a qualquer um que necessite de conversão, para de fato e de verdade venha andar com Ele e aí então seja nascido dele, para que então depois de um nascimento você venha dar fruto, eu venha dar fruto e que o nosso fruto ele venha permanecer em nós, que nós venhamos dar fruto àqueles que não têm e que o fruto que ele nos deu, que Ele nos entregou mediante o Espírito dele, venha permanecer dentro da gente. É por isso que Ele vai falar: e conhecereis a verdade e ela vai te libertar. E conhecereis a mim e eu te libertarei. E sabereis que eu sou Deus, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que salva, é o Deus que ressuscita aquele que está morto espiritualmente falando. Eu sou o Deus que faz todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Então, se eu quero ajuda, se você quer ajuda, nada mais justo do que você pedir ajuda ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele que vai te dar, porque ninguém vai até Deus se não for através dele. Ele vai te ensinar não só a você, como a mim, eu falo você no sentido geral, inclui primeiramente a mim, a não andar escravo, a não andar segundo o rudimento dos homens, mas segundo aquilo que Cristo nos ensinou desde o princípio, não distorcendo a palavra de Deus e levando ela como deve ser levada, como deve ser vivida, com o caráter de Cristo, com o jeito de Cristo, com o Espírito de Cristo. Porque se alguém sai do Espírito de Cristo, com certeza esse tal não faz a vontade dele. Pode então esse tal se arrepender e voltar para Cristo, mas até então não está fazendo a vontade, porque está indo ao contrário àquilo que ele ensinou. E nós temos que ter cuidado. É por isso que nós não podemos ser crentes preguiçosos em relação à palavra de Deus, de não meditar na palavra de Deus, de não ler a palavra de Deus, porque aquele que mais sofre dentro da igreja é aquele que não lê a palavra de Deus, porque ela ouve alguma coisa, acredita, de repente não é algo bíblico, é algo que está totalmente distorcido, tá? Ela ouve, ela tem lutado, ela tem perseverado e nada acontece. Acontece com meia dúzia e com 600 não. De 600 pessoas aí, 6 são aparentemente abençoadas, porque não é que as 6 entenderam, é que as 6 muitas vezes podem estar sendo enganadas. E as outras demais, as outras 554, aí eu falei 600 pessoas, né, o exemplo que eu estou dando, elas não conseguem prosperar em nada. Não conseguem prosperar sentimentalmente, elas não conseguem prosperar espiritualmente, elas não conseguem prosperar financeiramente em nenhuma área da sua vida. Porque simplesmente ela está fazendo da forma errada. Porque o objetivo principal de Cristo não é que nós venhamos ter aí, por exemplo, um casamento abençoado, não é que nós venhamos ter uma vida financeira abençoada, não é que nós venhamos ter uma saúde abençoada. Há quem diga que é, mas eu posso te provar que não. Porque muitos foram aqueles que serviram a Deus que tiveram um casamento aí conturbado e serviram a Deus e morreram com Cristo. E muitos daqueles, vê algum profeta, eu não conheci um profeta rico. Isaías não teve riqueza. Josué não teve riqueza, e tantos outros, né? Neemias e tantos homens de Deus que eram profetas não tiveram riqueza. Então Deus, o Senhor Jesus, ele não veio com essa finalidade. Porém, se a gente serve a Ele, acontece aquilo que está em Mateus 6,33. Porque a gente fazendo, se entregando para Cristo e necessitando de uma bênção, Ele vai dar. Aí já é diferente. Se o seu casamento está destruído, e não é que Ele veio para consertar, mas Ele conserta, porque você tem buscado a Deus. Ele não quer que você viva em tribulação. Mas se Ele não consertar, sirva a Deus. Paulo achou por bem não casar, para que não viesse então ter problemas relacionados a esse tipo. E nem dava, porque Paulo andou para aqui, para lá, foi preso, andou de navio, padeceu, sofreu e acabou aí sendo aí morto por conta do Evangelho. Não só ele, como os demais também foram mortos por conta do Evangelho, tá? Mas entenda uma coisa, se você serve a Deus
tão somente esperando bênçãos dessa vida, a própria palavra vai dizer que nós somos os mais miseráveis se cremos nele tão somente para essa vida e não para a vida vindoura, e não para a vida eterna. É isso que eu quero que você entenda, que o projeto principal do Senhor Jesus Cristo é de salvar a minha e a sua alma. Se as demais coisas forem acrescentadas conforme a promessa dele, que eu creio que vai ser, eu creio que você que serve a Deus, se você se entregar de fato e de verdade, colocar o joelho no chão, ele vai converter a tua esposa, ele vai converter o teu marido, ele não vai deixar você passar fome nem necessidade. Não que isso venha salvar você, um casamento abençoado, ou uma vida financeira abençoada, ou uma saúde abençoada. Timóteo, por exemplo, tinha problema no estômago. E Timóteo era um homem de Deus. Quero ver alguém me provar que ele não era um homem de Deus. Paulo também tem os seus problemas e tantos outros. Porque nós somos carne, nós somos perecíveis, nós não somos, como eu posso dizer, vitalício, carnamente falando, fisicamente falando. Porém, nós temos que nos preparar porque nós temos uma alma que é imortal. Nós temos que prestar conta dela no dia do juízo. Essa é uma grande e pura realidade, tá? Espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma dúvida em relação ao que você tinha, em relação à verdade que Cristo fala, é justamente em relação às leis que aprisionavam o povo. E Cristo veio justamente para que então cumprisse essa lei de uma forma adequada, de uma forma justa, para que o povo não perecesse. Muitos se desviaram do caminho, mesmo conhecendo aí as leis, mesmo conhecendo a misericórdia, mesmo conhecendo a graça de Cristo. Em algumas cartas que Paulo fez aí, por exemplo, a Timóteo, vai falar acerca disso, né, que alguns se desviaram da fé e corromperam outros, né? Vai falar também em Coríntios, na confusão da igreja de Coríntios, né? Então você vê que é uma batalha. Mas uma coisa eu bem sei, aquele que permanece de pé, buscando a Deus, e pega, eu digo, com garra, com força, porque na verdade a gente tem que estar de joelho diante de Deus para ele ter misericórdia de mim e de você. Fale de pé, que não seja prostrado tão somente diante de Deus, porém de pé diante das batalhas, diante dos problemas. Nós temos que ir para cima, porque é certo, o nosso alvo é Cristo. Só Ele pode dar a mim e a você a salvação, direito à vida eterna. Que Deus abençoe a você grandemente. Mais uma vez eu peço, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí, tá? Independente do comentário, tá bom? Deixa seu comentário aí, porque isso vai ajudar o canal a crescer. E o canal crescendo, por sua vez, é certo que a palavra de Deus, ela vai chegar a lugares distantes e desconhecidos até então por mim. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tenha uma segunda abençoada e até quinta-feira com mais uma live no Facebook às 19 horas. Deus abençoe.